E hoje vamos trabalhar 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu vou ler esse texto. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema âncoras da esperança cristã. Quero dizer inicialmente que esta primeira carta, bem como a segunda carta aos Tessalonicenses, tem como fulcro principal, como foco central, a segunda vinda de Cristo. Cada capítulo desta epístola trata da matéria. Eu gostaria de que você olhasse isso comigo. Capítulo 1. Versículo 10, confira aí. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da vida vindoura. No capítulo 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? No capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. No capítulo 4, o texto que acabamos de ler. No capítulo 5, versos 1 a 3, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, notem vocês que toda esta carta tem como objetivo principal tratar da segunda vinda de Cristo. Hoje, nós examinaremos o texto em pauta, porque é o texto principal da epístola sobre a segunda vinda de Cristo. E este assunto é levantado pelo apóstolo pela seguinte razão. Eu acho que eu disse isso aqui, salvo melhor juízo, em outra ocasião, que nós estamos lidando com duas igrejas gregas no Novo Testamento. Estamos lidando com esta igreja tessalônica, que fica no norte da Grécia. Naquela época era chamada
província da Macedônia. E Tessalônica era a capital da Macedônia. Depois você desce lá para o sul da Grécia e você chega em Corinto. Corinto também era uma cidade grega, que era a capital de uma outra província chamada Acaia. E essas duas cidades gregas, a do norte e a do sul, Tessalônica e Corinto, colocaram em xeque, em dúvida, a doutrina da ressurreição. E por quê? Pela influência do pensamento grego, pela influência da filosofia grega. Que filosofia era essa? Era o chamado, um problema que atingiu a igreja de forma tão forte, uma heresia tão forte chamada de gnosticismo. O gnosticismo era incubado no ventre da principal visão filosófica dos gregos, que era o dualismo. Os gregos acreditavam que a matéria que você pega na mão, apalpa, vê, era má. O espírito que você não vê é imaterial e espiritual, era essencialmente bom. Com isso, os gregos acreditavam que o corpo, que a matéria, era mal. Que a alma, que é imaterial, invisível e espiritual, era boa. Então os gregos aplaudiam a morte. No sentido de que, não que a morte fosse boa em si, mas que a morte decretava a libertação do corpo. Quando a alma saía do corpo, eles entendiam que o corpo era uma prisão, era um claustro, que era mal em si. Então a alma, ao sair do corpo na morte, isso era uma coisa boa, era uma libertação. Então, na cabeça dos gregos, falar em ressurreição, em trazer de volta uma alma para dentro de um corpo que é matéria e que é mal, era um anticlímax, era um retrocesso e não uma gloriosa esperança. Então, lá em Corinto, no capítulo 15, versículo 12 da primeira carta, o argumento era esse: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, alguns membros da igreja de Corinto estavam questionando a doutrina da ressurreição. Até acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, mas não acreditavam que os crentes que morriam podiam ressuscitar. Então Paulo teve que escrever o mais longo capítulo da Bíblia sobre essa doutrina para aquela igreja de Corinto, que era uma cidade grega. Aqui em Tessalônica, lá no norte da Grécia, que hoje ainda é uma grande cidade de mais de 2 milhões de habitantes, Tessalônica, versículo 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Ou seja, quando um crente morria na igreja de Tessalônica, os crentes ficavam o quê? Tristes. E por que eles ficavam tristes? Porque eles não tinham esperança. Por que eles não tinham esperança? Porque o pensamento secular, o pensamento filosófico de fora, estava entrando para dentro da igreja e tirando a alegria dos cristãos da esperança cristã. A esperança da ressurreição. Então, Paulo escreve esse texto para clarear para eles que quando um crente morre, ele não pode viver triste por não ter esperança. Ao contrário, ele pode ter esperança, porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar, Jesus vai voltar
e aqueles que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão, e todos nós juntos seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Bom, então vamos olhar alguns aspectos desse texto. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção, por gentileza, é que nós temos uma revelação de Deus sobre o assunto. Olha o versículo 15 comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Por que eu estou querendo enfatizar esse ponto? Não há nenhuma doutrina evangélica mais questionada, onde paira mais dúvidas do que a doutrina da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, da realidade do céu. Então há muita especulação. E Paulo está dizendo o seguinte: nós crentes não precisamos especular, porque nós temos da parte de Deus uma revelação sobre o assunto. Deus já tratou da matéria, Deus já apresentou a matéria, então eu não tenho que especular nada, eu tenho da parte de Deus já uma verdade revelada sobre o assunto. E hoje há muita especulação. Por exemplo, o que acontece quando a pessoa morre? Bom, se a pessoa é materialista, um ateu materialista, ele vai dizer o seguinte: morreu, acabou. O homem é só matéria. Então, morreu, fim de linha, não tem mais nada. Se você perguntar para um espírita kardecista, o que acontece quando a pessoa morre? Ele vai responder para você assim: bom, morreu, desencarna e reencarna. Morreu, de novo, desencarna e reencarna. Morreu de novo, desencarna e reencarna, num processo ad infinito. Não tem esperança nesse negócio. Se você perguntar para um católico romano que crê na doutrina romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, quando a pessoa morre, ela não é tão santa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para o purgatório. E lá ela fica sofrendo, no fogo do purgatório. Não sabe quanto tempo, se 1 ano, se 10 anos, se 1 século, se 1 milênio, até os seus pecados serem purgados. E então, depois que os seus pecados forem purgados, e se ajuda aqui com missa de 7º dia, com missa de 30 dias, com oferendas, com ofertas, como dizia lá do Hans Tetzel, cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma que pula do purgatório, também não tem esperança de negócio. Se você perguntar para um adventista do 7º dia, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: se ela não era salva, ela é aniquilada. Acabou. Deixa de existir. E mais, quando a pessoa morre, diz eles, vai existir o sono da alma. A alma fica dormindo. A pergunta é: o que é que a Bíblia diz sobre este assunto? Temos revelação de Deus. Então o que a Bíblia vai nos ensinar? Por exemplo, perguntas que se fazem. Nós vamos nos conhecer no céu? Sim ou não? Alguns dizem assim: bom, se a gente for conhecer no céu vai ser muito ruim. Porque se eu chegar lá, e a minha mãe não estiver lá, e meu filho não estiver lá, meu pai não estiver lá, meu avô não estiver lá, vai ser uma tristeza só.
Agora, o que a Bíblia ensina é que lá no céu não vai ter tristeza. Não vai ter lembrança de memórias que me deixem abatidos ou tristes, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não haverá tristeza no céu, não haverá lembrança amarga no céu. O lugar de lembrança amarga é no inferno. O rico morreu, foi para o inferno, em tormento, lembrou das oportunidades perdidas, lembrou da casa do pai, lembrou dos irmãos. Ele está cheio de memórias amargas, mas no céu não tem memória amarga, então não tem lembrança de nada amargo. Volta a pergunta: nós vamos nos conhecer no céu? E a resposta é um sonoro sim. É óbvio que nós vamos nos conhecer no céu. Você já pensou você morar com alguém eternamente sem saber quem ele é? Faz sentido isso? Aqui nós estamos nos conhecendo em parte. Quando os gregos diziam assim, conhece-te a ti mesmo, os gregos estavam errados, porque você não se conhece. Se eu perguntar aqui para o casal que tem mais anos de casamento, perguntar assim, para a mulher, uns 50 anos de casada, você conhece o seu marido? Ela vai dizer, estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido assim, com 50 anos de casa, você conhece a sua mulher? Ele vai dizer, estou começando a conhecer. Nós nem nos conhecemos. De vez em quando você fica surpreso com você, escandalizado com você até. Nós não nos conhecemos. Aqui diz a Bíblia que nós conhecemos em parte. Vemos nublado como espelho, porque o espelho naquela época não era tão transparente como hoje. Mas então nós conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu são famílias nucleares. Por exemplo, não vai ser família Silva, Oliveira, Pereira, Araújo. Lá nós teremos uma só família. Você não vai amar mais quem foi sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe no céu, que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. E mais, lá no céu, embora nós vamos nos conhecer, não vamos ter o mesmo grau de relacionamento que temos aqui. Por exemplo, não se casa, nem se dá em casamento. Então não existe a ideia de casados para sempre. Preste atenção nisso. Casamento é até que a morte os separe. Então aproveita que é só aqui. Lá não vai ter mais. Alguém diz, ufa, também até que enfim, né? Mas, que pena, podia prolongar a eternidade inteira. Não, mas não, aproveita, é só aqui mesmo. Nem se casa, nem se dá em casamento. Mas vamos a voltar ainda. Pensa comigo, depois eu vou tratar um pouquinho melhor disso. Como é que vai ser no céu? Pensa comigo num bebezinho que está sendo formado no ventre da mamãe. Teve um problema lá de saúde e a gravidez não foi adiante. Houve um aborto. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou pense no outro lado. Pense num senhor que chegou aos 100 anos de idade, ou na senhora que chegou aos 100 anos de idade. Já está com o seu corpo um pouco fraquinho, às vezes precisando de uma bengalinha para andar. Vai ser um vovô glorificado no céu, uma vovozinha glorificada no céu? E o que a Bíblia responde
é que você e eu teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Ou seja, não importa se morreu no ventre da mãe, não importa se morreu aos 100 anos de idade, todos teremos um corpo perfeito, maduro, completo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Com uma grande notícia: você não vai ter que brigar nem com a balança, nem com o espelho. Não vai precisar da comunidade do irmão Jairo lá. O Monjaro não vai precisar lá. Nem cirurgia plástica. Então, é um corpo completo, perfeito. Então, nós vamos olhar aqui que temos revelação de Deus, e a primeira coisa que eu quero destacar, conforme o versículo 15 e 16, é sobre a segunda vinda de Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus voltará. E a pergunta é: voltará como? E a Bíblia responde: primeiro, ele voltará pessoalmente. Lembra lá de Atos 1:11, quando Jesus está ascendendo aos céus, descem os anjos e perguntam assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir ao céu, esse mesmo voltará, pessoalmente. Não vai mandar um embaixador, não vai mandar um substituto, ele mesmo vem, ele mesmo volta. Segundo, a segunda vinda de Cristo, além de pessoal, ela é visível. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. E é muito curioso isso. Todo olho o verá. Não importa se está numa megalópole, não importa se está num deserto. Não importa se está no topo de um prédio de 100 andares, não importa se na caverna mais escura, todo olho o verá. E o Senhor disse mais: você tem que vigiar, porque você não sabe que hora ele vem. Se pela manhã, se pela tarde, se é o cantar do galo de madrugada, de noite. Então eu pergunto para vocês: que hora Jesus virá? E eu respondo para vocês: ele virá de manhã. Ele virá de tarde. Ele virá de noite. É óbvio que ele está falando de fuso horário. Se volta de manhã no Brasil, volta de tarde na Europa. Se volta de manhã no Brasil, volta de noite no Japão. Então Jesus voltará de manhã, Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite, dependendo do local que você esteja. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Até aqueles que o traspassaram. O que significa até aqueles que o traspassaram? Preste bem atenção nisso. Na cronologia dos fatos, quando Jesus voltar, diz João 5, 28 e 29, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Portanto, os mortos que ressuscitam verão Jesus voltar.
As pessoas que cuspiram no rosto de Jesus, as pessoas que esbordoaram a cabeça de Jesus, as pessoas que pregaram Jesus na cruz, verão Jesus voltar em majestade e glória, porque elas ressuscitarão antes para ver essa cena. Até os que transpassaram Jesus vão ter que vê-lo, vindo na sua glória. Terceiro, Jesus voltará audivelmente, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá. Portanto, se a segunda vinda de Cristo vai ser o fato mais visível da história, será também o fato mais audível da história. Deus vai destampar os ouvidos dos surdos, porque todos vão ter que ouvir a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Quarto, Jesus voltará repentinamente. A ideia lá na língua original vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Numa outra linguagem, como relâmpago que risca os céus do Oriente e do Ocidente. A palavra momento lá em 1 Coríntios 15 é a palavra átomos do grego. E átomos, até bem pouco tempo o átomo era indivisível. Era a palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar seus olhos. Você já percebeu que você fecha e abre os seus olhos sem você perceber? É um ato até inconsciente, com a rapidez que você nem mesmo percebe. Ou também era usada a palavra para o faiscar de uma estrela ou dadejar da cauda de um peixe. Vai ser com esta repentinidade que Jesus volta. Ou seja, não dá para ser preparado de última hora. Quinto, Jesus voltará inesperadamente, vai ser como ladrão. Ou seja, nenhum ladrão manda um WhatsApp para a pessoa dizendo, a tal dia, tal hora, prepara um cafezinho, faz um pão de queijo que eu chego na sua casa. Ele chega o quê? Quando a pessoa não está esperando. Significa o quê, então? Que a segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum. Que você vai levantar de manhã para levar filho na escola, para ir para o trabalho. Você vai sair para viajar. Vai ser um dia assim. Não sei se de manhã, não sei se de tarde, não sei se de noite. Mas vai ser de manhã, de tarde, de noite, dependendo do lugar que você esteja. Inesperadamente. Sexto, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Inescapável. A linguagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5 é a linguagem da mulher grávida, que está para dar à luz. Se ela está grávida, ela vai dar à luz. O ser que está na barriga dela vai sair, necessariamente. E assim como é inescapável que a mulher grávida dê à luz, é inescapável que Jesus volte. Em outras palavras, não tem nenhuma corte, por mais egrégia que seja, que possa lavrar uma sentença dizendo, agora Jesus não volta mais. Ele vai voltar, querendo os homens ou não, gostando os homens ou não, preparados estejam os homens ou não, ele vai voltar. Mas em sétimo lugar, ele voltará gloriosa e vitoriosamente.
com grande majestade e glória, ele vem, se assenta no trono para julgar as nações e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então vamos perceber algumas coisas aqui. Veja você, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15: de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 13: sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Do que Paulo está falando? Então a pergunta básica é essa: o que é que vai dormir? Você usa a palavra morte, em algumas igrejas até usa essa expressão, dormiu no Senhor, dormiu no Senhor, já viu? Dormiu no Senhor. O que é que dorme? É o corpo ou é a alma que dorme? O corpo. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. O que é morrer? O que é morrer? Deus fez o homem do barro, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Morrer é quando essa alma, que é o sopro de Deus, é o vento de Deus, sai do corpo. Aquele corpo que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. De tal maneira que o corpo não sobrevive sem a alma, porém a alma sobrevive sem o corpo, conscientemente. A alma está lá no céu clamando, e Apocalipse 20 diz que as almas estão lá no céu reinando com Cristo. Desde a primeira pessoa que morreu foi Abel. Conscientemente, reinando com Cristo. Então não existe essa ideia de sono da alma. Isso é uma heresia. Agora, quando a Bíblia usa a ideia de sono para o corpo que morre, essa é uma figura de linguagem. E o que ela significa? Primeiro, quando você fala que alguém está dormindo, você está dizendo que a pessoa está o quê? Descansando. O que é morte para o crente? Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para quê? Para que descansem das suas fadigas. Tem fadiga na vida da pessoa? Você já foi fazer visita nos hospitais? Já visitou aquelas alas onde os enfermos estão às vezes nos tratamentos mais pesados? Os medicamentos mais pesados? Fadiga, cansaço, dor. Então, quando um crente morre, ele descansa dessas fadigas. Segundo, quando você fala em dormir, além de descansar, você está o quê? Renovando o quê? Suas forças. Não só você descansou passivamente, mas você renovou suas forças positivamente. Terceiro, quando você fala em sono, dormiu no Senhor, os que dormem, quem dorme vai fazer o quê? Vai acordar. Se não acordou, não dormiu. Aí morreu mesmo. Mas quando a Bíblia usa a figura de linguagem dormiu,
O que isso implica? Implica em que a morte não tem a última palavra. A morte não é o fim da linha. A sepultura não é o último endereço. Significa que a morte tem prazo de validade. Que quando Jesus voltar em glória, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Lá no céu não tem cortejo fúnebre. Lá no céu ninguém vai morrer. Bom, então Jesus voltará e os mortos, os que dormem no Senhor, vão ressuscitar. Agora, como é que estão os mortos hoje, desde Abel? O que acontece quando um crente morre? Na hora que ele morre, o que acontece com um crente? Quando eu falo crente aqui, entendam vocês, gente que nasceu de novo, tá, gente? Porque tem crente que só está no hall de membro da igreja, mas não está no livro da vida. Então, pensa na pessoa que nasceu de novo. Quando o crente morre, Hebreus capítulo 12 diz que o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. Segundo Coríntios 5:8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor. Então a alma não fica dormindo na sepultura. Habitar com o Senhor não está na sepultura, o Senhor ressuscitou. O que Jesus disse para o ladrão da cruz, que se arrependeu? Hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso. A sepultura é o paraíso? Não. Quando Jesus morreu, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. O Pai está dentro da sepultura? Não. O Pai está no céu. Então o que é morrer para um crente? Filipenses 1:23 diz que é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então no momento que um crente fecha os olhos aqui, imediatamente ele vai para onde? Para o céu. Fica dormindo lá? Não, reinando com Cristo. Já entra no gozo do Senhor. Agora, esta pessoa, porque nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Essa pessoa ainda não está na plenitude da glorificação. Por que não? Porque você e eu temos um corpo físico, material, visível, e temos uma alma imaterial e invisível. Muito embora a alma já está no céu, o corpo está onde? Na sepultura. A glorificação só será plena quando Jesus voltar. E o texto diz, preste atenção aqui no texto, olha o que está escrito aí, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia os que dormem, como assim? É que você não consegue tirar a foto 3x4 da sua alma. Alguém já tirou passaporte e diz, não, eu não vou botar a foto do meu corpo, vou botar a foto da minha alma. Existe isso? Não. Então, se eu quero falar uma linguagem humana que todo mundo entenda, eu estou falando dos que dormem. Ou seja, a sua referência visível, material, é o seu corpo. É por isso que lá no céu,
nós vamos ver Deus na face de Cristo. Deus, o Pai, é o quê? Invisível. Deus, o Pai, não tem forma física. Ele é espírito. Como é que nós vamos ver Deus? Se Ele é invisível. Nós vamos ver Deus, o Pai, na face de Cristo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a exata expressão do Senhor de Deus. Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, está no céu como Deus homem, homem Deus. Ele é Deus, Ele é homem. Ele pode ser visto, ele pode ser tocado. Nós o veremos face a face. Então, quando Jesus voltar em glória, todos aqueles que já morreram na fé, salvos, voltarão com Ele, em glória. E o que vai acontecer? Aquele corpo foi feito pó, voltou ao pó, e é pó. Escuta a voz de Jesus, sai do túmulo, e aquele corpo, agora ressurreto, vai se unir àquela alma que veio com Jesus, e aí sim, a glorificação está completa. E os que estiverem vivos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então os que estiverem vivos, primeiro terão que ser transformados, para só então serem arrebatados, para estarem com Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, dito isto, eu não sei onde pus meu óculos, está aqui. Sem óculos não consigo ler. Paulo está argumentando, em face dos crentes de Tessalônica, estarem entristecidos como os demais que não têm esperança quando alguém morria, que um crente, ao morrer em Cristo, não está em aspecto algum, numa situação inferior ao que permanece vivo. Essa é a palavra de consolo que Paulo está trazendo. Por duas razões. Primeiro, porque se o crente morre em Cristo, o que acontece quando o crente morre? Parte para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados, antes, cronologicamente falando, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então já começa a desfrutar o céu antes, e ele é glorificado antes. O corpo dele é glorificado antes. Então o que Paulo está dizendo é que um crente não pode ficar entristecido. Agora, notinha de rodapé, dá um parênteses aqui. Não estou dizendo com isso que funeral é festa. Não estou dizendo com isso que a gente devia convocar a banda e tocar de alegria, pular de alegria porque um crente morreu. A morte é o rei dos terrores. E quando eu leio a Bíblia de ponta a ponta, o que eu encontro num funeral, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é o quê? Choro. Não do desespero, não da incerteza, mas da saudade. E quem já lidou com morte na família sabe que dói, e dói muito. Não porque você tem dúvida, mas porque você é humano. E a despedida dói.
Não é um adeus, é apenas um até logo, mas dói. Então eu nunca fui partidário de gente que quer transformar funeral numa festa. Festa vai ser naquele grande dia, quando Jesus voltar. Vai ser dia de luz para os crentes, embora será dia de trevas para os ímpios. Pois bem, dito isto, a segunda vinda, vamos agora entrar num outro ponto que Paulo trata, que é a doutrina da ressurreição. Então vamos dar uma olhadinha aí, versículos 15 e 16 de novo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que dormem. Percebeu isso? Paulo esperava Jesus voltar nos dias dele. Ele se inclui aqui. Nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda. Sabe o que Paulo está me ensinando aqui? Cuidado com aqueles futurólogos escatologistas que dizem assim para você: não, nos próximos 500 anos Jesus não volta não. Então fica tranquilo. Paulo não pensava assim não. Cada geração precisa aguardar a segunda vinda de Cristo, apressar o dia da vinda do Senhor e orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que ele está dizendo é que nós, se estivermos vivos, não vamos preceder a ressurreição dos mortos, antes de sermos transformados. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pergunta: primeiro em relação a quem? Porque alguns entendem que restarão primeiro, defendendo a tese que vão ter outras ressurreições. Não encontro, honestamente, base bíblica para várias ressurreições. O que a Bíblia me ensina em João 5, 28 e 29, que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Em outras palavras, crentes e descrentes vão ressuscitar no mesmo dia, na mesma hora, na mesma circunstância, na segunda vinda de Cristo. Então, primeiro, não em relação aos que estiverem mortos, não crentes, em relação aos que estiverem vivos, porque é isso que segue o texto. Olha aí, você interpreta o texto à luz do seu contexto. Depois nós os vimos que ficarmos, ou seja, primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são transformados e arrebatados. Essa é a ordem. Mas aí vem uma pergunta, já que estamos tratando de ressurreição. Como é que vai ser esse corpo da ressurreição? E Paulo trata desta matéria na carta aos Coríntios 15. E ele usa 3 figuras para a ressurreição, o corpo da ressurreição. Primeira figura, a figura da semente. E quando ele usa a figura da semente, ele está usando continuidade e descontinuidade. O que significa isso? Significa que se morreu José da Silva, quem vai ressuscitar? O José da Silva. Segundo, se o José da Silva morreu salvo, ele vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se o José da Silva morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é continuidade. Qual é a descontinuidade? A descontinuidade é que semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que significa isso? O seu
e o meu corpo, o nosso corpo é corruptível. Sabe o que significa isso? Fica velho, fica cansado, fica doente, fica caquético e morre. Não dá para contornar isso. A beleza física vai desaparecendo. Porém, o corpo que foi semeado, ao ressuscitar, ressuscita-se na incorrupção. Significa que não fica mais velho, não fica mais cansado, não fica mais doente, não enfrentará mais a morte. Segundo, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos queridos, às vezes a pessoa que morre depois de um longo sofrimento, o corpo está tão surrado, está tão machucado, está tão emaciado, de couro furado pelas costelas em ponta, que a palavra desonra é a única que cabe. Mas esse mesmo corpo que foi semeado em desonra, diz a Bíblia, vai ressuscitar em glória. E Daniel 12 diz que esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. É por isso que o Cristo ressurreto, quando apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, a glória do Cristo glorificado deixou-o cego. É por isso que João, lá na ilha de Patmos, caiu como morto aos seus pés. O seu corpo vai brilhar como as estrelas, como os astros eternamente. Terceiro, ressuscita-se, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Convenhamos, irmãos, a força do jovem atleta, daqui a pouquinho vai acabando. Às vezes a cabecinha está boa, mas o corpo não acompanha. Já escutaram a conversa de que a vida se resume em 4 animais? Já escutaram? Claro. Diz que a vida se resume em 4 animais. Primeiro é o gavião. O gavião corre para lá, corre para cá, briga com a sombra, come qualquer coisa, nada faz mal, enfrenta qualquer parada e não tem medo de nada. Depois vem a segunda fase da águia, aí começa a fazer voo solitário, já não come qualquer coisa, já não anda com qualquer um, já fica mais seletivo. Aí depois vem a terceira fase do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá, com muita dor para todo lado. Aí termina a fase com javali. Javali para isso, javali para aquilo, javali para muita coisa, não estou valendo para mais nada hoje. Até a situação. Mas o corpo da ressurreição é poderoso. Sabe o que significa isso? Olha o que Jesus fez com o corpo ressurreto. Ele entrava na casa sem abrir a porta. Ele saía da Judéia, aparecia na Galiléia, sem precisar percorrer o trecho. Ele voltou para o céu em nuvens, com o seu corpo físico glorificado. E eu não sei qual a distância da terra ao céu. Eu não sei. Mas já que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, se ele voltou à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Qual a velocidade de um anjo, que um anjo vem da terra ao céu?
ou do céu à terra? Com que velocidade ele vem? Nós vamos ser como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas não teremos mais limitação. Nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus, na nova terra. O universo inteiro vai ser o nosso território de exploração, porque nós vamos trabalhar, sabia disso? Seus céus os servirão. Quem não gosta de trabalhar está encrencado. E lá no céu nós vamos trabalhar. O que eu acho incrível é que se nesse corpo tão frágil, como dizia Albert Einstein, você mesmo não usando 10% da sua capacidade, você produz tanta coisa maravilhosa. Imagina um corpo turbinado pela glória de Deus. O que você vai poder fazer? Assim será o nosso corpo. Mas aí Paulo usa uma segunda figura para a ressurreição do corpo. E é a figura da carne. Uma é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, outra é a carne dos homens. Do que Paulo está falando? Lá em 1 Coríntios 15. É que os animais também foram feitos do pó da terra. Quando um papagaio morre, quando um cachorrinho morre, quando um peixe morre, quando um homem morre, se você sepultar todos eles na mesma cova e abrir essa cova 200 anos depois, o que tem lá dentro é pó. É pó de papagaio, é pó de cachorro, é pó de peixe, é pó de homem. Mas o que é que vai ressuscitar? Só pó de homem. Deus fez 3 criaturas: os anjos, os homens e os animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Os anjos são espírito, não tem corpo, não morrem. Os animais têm corpo e não têm espírito, morrem e acabou. Os homens foram feitos por Deus, corpo e alma. O homem morre, mas o homem ressuscita. Então, quando Jesus voltar, só pó de homem, de gente, feita a imagem e semelhança de Deus, vai escutar a sua voz e sair do túmulo. Isso é importante ressaltar, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração que está confundindo as coisas. Embora sejamos 100% favoráveis ao cuidado dos animais, ao cuidado da fauna e da flora, nós estamos vivendo a geração que valoriza mais ovo de tartaruga do que bebê na barriga da mãe. Você quebrar um ovo de tartaruga é crime. Matar um bebê é direito. Estranho, não? Tem gente hoje, tratando animal como gente, dormindo com cachorro debaixo do mesmo cobertor e achando normal. Tem gente hoje dando nome de gente em cachorro. Fui certa feita numa casa e de repente a mulher começou a gritar: Marcelo, desculpa se tem Marcelo aqui, desculpa, viu? Marcelo, eu pensei que era o marido dela, não era o cachorro. Eu acho que o marido dela chama Totó. Recebi uma ligação há poucos dias, achei tão engraçado, não, trágico. A mulher me liga e disse: pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu fiquei atordoado com a pergunta. E antes de eu responder, ela disse: porque se ela não for, eu não quero ir também não. Falou: eu não quero ter briga de família não, isso aí não é problema meu não. Um colega meu de seminário, a gente, para fazer casamento, tem que ficar esperto, sabia? Você tem que saber tudo primeiro, porque senão você entra em enrascada. Na hora de levar a aliança no altar, quem levou a aliança foi a cachorrinha da família.
Então nós precisamos saber uma coisa: você respeita animal, você gosta de animal, você cuida bem do animal que você tem. Ninguém tem direito de maltratar animal. Mas animal é animal, gente é gente. Bom, deixa eu concluir. Depois então, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento. Olha o versículo 17 comigo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vamos entender a palavra arrebatamento, porque essa palavra arrebatamento, no universo evangélico brasileiro, é considerado um fato distinto da segunda vinda. Quando se fala em arrebatamento, talvez a grande maioria do universo evangélico brasileiro entende que está falando de um arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda. É a música "O mercado está vazio, seu trabalho já cessou". É a ideia do piloto com 180 passageiros e o piloto é arrebatado e o avião fica desgovernado no ar. É a ideia de que nós estamos aqui nesse templo e nem todos aqui estão com o nome no livro da vida, e de repente um grupo desaparece daqui. O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? O cara foi embora. E os outros ficaram. Não é essa a ideia do texto. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que ele está falando de segunda vinda. A segunda vinda é única. A ressurreição é única. O que ele está dizendo, porque está trazendo uma palavra de consolo para os crentes de Tessalônica que estavam chateados, ou melhor, tristes, sem esperança, como os demais, quando alguém morria. O que ele está dizendo é que quando Jesus voltar, primeiro que vai acontecer, os mortos ressuscitam. Primeiro, ele está falando para crente, está falando para a igreja, está falando para consolar os crentes. Ressuscita primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, uma palavrinha que não faltou aqui, mas devia ter, no sentido de que seremos transformados e arrebatados, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então quem está sendo arrebatado? Os que ressuscitaram e os vivos que foram transformados e arrebatados quando Jesus voltar. E assim ficaremos 7 anos da tribulação, 1 milênio aqui na terra? Não. E assim nós estaremos para quê? Para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Em outras palavras, Jesus volta, fechou a cortina da história, acabou. É juízo final, céu e inferno. Acabou. Sabe o que significa isso? Não tem mais oportunidade. Jesus voltou, a porta fechou, não tem mais chance. Por isso, o tempo é hoje, o dia é agora, para o homem se reconciliar com Deus. Concluo dizendo o seguinte: Paulo começa este texto se dirigindo a um grupo de gente entristecida. E ele termina o texto, versículo 18, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Um cristão não é um poço de desesperança. Um cristão é um portador de consolo. Que Deus nos ajude. Amém.